Fala juventude pseudo-comunista, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em época de eleição, como que nós estamos vivendo agora, é muito comum ficar uma discussão PIB pra cá, PIB pra lá, PIBinho pra cá, PIBão pra lá, mas afinal, o que é o PIB? Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, acompanhe com a gente. O PIB significa Produto Interno Bruto. Nós já vamos falar mais sobre essas siglas que o compõem. Ele é, sem dúvida, a mais importante medida estatística em economia, pois ele representa o estado de saúde da própria economia. Se você quer saber se uma pessoa está febril, você mede a sua temperatura. Por outro lado, em economia, se você quer saber o estado, a saúde da economia de um país, você vai avaliar e olhar para o PIB. Desta forma, o Produto Interno Bruto é a medida da saúde e do tamanho de uma economia medida, ou seja, mensurada em um determinado período. Os economistas geralmente fazem essa avaliação para um trimestre, para 3 meses ou para um ano. Vamos olhar para a definição formal de Produto Interno Bruto, do famoso PIB. Ele significa o seguinte, é o valor total de mercado dos bens e produtos finais produzidos dentro de uma economia, ou seja, de um país, durante um determinado período de tempo. Resumindo, muita coisa para você entender, vamos olhar para a composição desta palavra. Primeira letra, produto. O que significa produto? Produto são todos os bens e serviços. Imagine um videogame, o computador, o laptop, enfim, aquilo que você está utilizando agora para me assistir. É um produto. E o que eu estou fazendo aqui agora é um serviço. Então, quando eu estou olhando para produto, eu estou falando daquilo que nós consumimos ou até mesmo daquilo que nós extraímos da terra, via agricultura, por exemplo. Falamos de produto, agora vamos falar de interno. O próprio nome já diz, a Keiciane acabou de falar, interno significa que foi produzido aqui dentro, não é? Foi produzido aqui dentro, ou seja, dentro dos limites geográficos do Brasil, independentemente se o capital é brasileiro ou é estrangeiro. Portanto, a diferença central para Produto Interno Bruto, para Produto Nacional Bruto, PNB, que nós vamos discutir depois, está ligado justamente a esse ponto. E o último aspecto que nós vamos falar é bruto. Por que eu estou falando de bruto? Porque eu quero entender o valor total de mercado, ou seja, o valor a preços de mercado do produto ou serviço que eu consumi. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine um serviço que eu consumi. Cortei esse belo cabelinho aqui, paguei um valor. Paguei um valor, isto eu estou dizendo que é o valor bruto que foi pago a preços de mercado por aquele serviço. Só para fechar o raciocínio, e tem um ponto extremamente importante que algumas pessoas confundem, que é justamente com o item do meio, o interno. Quando a gente olha para o PIB, eu estou olhando o seguinte, eu quero saber todo o valor da produção que foi produzido aqui dentro, independentemente se aquela produção é de uma empresa multinacional. Diferentemente do PNB, Produto Nacional Bruto, onde você olha para nacionalidade. A diferença do PNB é que ele olha só a origem do capital, se ele foi produzido por pessoas ou empresas de nacionalidade brasileira, estando essas empresas aqui ou não. E como o PIB ele é calculado? Há várias formas de se calcular o PIB. A forma moderna e mais utilizada e empregada pelos economistas e estatísticos diz respeito à ótica da despesa. Esta equação que está aparecendo aqui para vocês, essa sopinha de letras, que é C mais I mais G mais X menos M, o que significa esse monte de letrinhas? Vamos lá, PIB, quando eu olho para Produto Interno Bruto, ele é a soma destas variáveis. A primeira variável é consumo. Então, PIB, ele é uma parcela que representa o consumo privado das famílias. O quanto eu estou comprando de bens e serviços em computador, em iPad, em alimentações, enfim, é o consumo privado das famílias. Quando eu olho para outra letrinha, para a letra I, ela está ligada ao investimento, ou seja, tudo aquilo que está sendo adquirido em ativos fixos, em máquinas, em equipamento, em infraestrutura. Portanto, o investimento ele é um pilar central do PIB.
O terceiro caso diz respeito ao G. G, eu estou me referindo aos gastos do governo, tanto o governo em nível estadual, municipal ou federal. São os gastos do governo, sejam com escolas, na construção de estradas, enfim, todos os recursos dispendidos com o governo na contratação ou na compra de bens e serviços. E o último caso é esta expressão que está entre parênteses, X menos M. X é o valor total das nossas exportações, os produtos que são produzidos internamente e são enviados para outros países. Menos M. M diz respeito às importações. Tudo aquilo que é produzido em outros países e que nós estamos importando, trazendo e consumindo internamente. Mas olha o que é interessante, eu estou fazendo X menos M. Essa expressão provavelmente você conhece como um outro nome, exportações líquidas, ou mais do que isso, como saldo da balança comercial. Este é o saldo da balança comercial, exportações menos importações. Por isso que sempre você vai ouvir o papel e a importância do agronegócio na economia brasileira, porque ele contribui fortemente com o X, elevando e participando para manter o saldo da balança comercial X menos M superavitário, ou seja, de uma forma positiva. Então você entendeu a partir desta expressão como é que é calculado o PIB. O PIB ele é reflexo então do consumo privado das famílias, dos investimentos, dos gastos do governo e do saldo da balança comercial. Esse cara, X menos M, que é o saldo da balança comercial, nós vamos falar sobre ele depois, num outro vídeo que é para comentar sobre o grau de abertura comercial do Brasil. Vamos falar sobre isso. Seguindo a nossa discussão, por que o PIB ele é tão importante? Primeiro, o ritmo do crescimento econômico afeta os negócios, afeta a geração de emprego e, consequentemente, os investimentos. Mais do que isso, entender a economia ajuda os formuladores de políticas econômicas a tomarem decisão. E além disso, entender o PIB é uma forma de comparar o desempenho da nossa economia com as demais economias. O PIB brasileiro em 2017 foi de aproximadamente 6 trilhões de reais. Puta, e a Apple bateu 1 trilhão de dólares, não foi? Nossa, o Brasil vale 2 Apple. Que merda, não? Eu acho que é isso. 1 trilhão de dólares. Estamos em liquidação, gente. Então vamos lá. O PIB brasileiro em 2017 foi de aproximadamente 6 trilhões de reais. No entanto, é comum nós avaliarmos o PIB em termos percentuais. Geralmente nós dizemos o crescimento do PIB em 2017 foi de 1%. Um ponto importante que nós precisamos avaliar é o seguinte: quando eu digo o PIB cresceu 1%, lembre-se que eu estou falando a preços de mercado. E um vetor importante quando a gente fala de preço está ligado à inflação. Esse é um aspecto que também nós vamos comentar aqui no Economicamente. Mas quando eu olho para o PIB, eu preciso olhar para o PIB real. O que significa o PIB real? Eu estou dizendo que a economia cresceu 1% em termos reais, ou seja, eliminando os efeitos da inflação. No entanto, o PIB não é a melhor medida de desempenho da economia. No entanto, o que não está sendo computado no PIB? Um exemplo são os serviços que os próprios pais prestam aos seus filhos, ou mais do que isso, as atividades que são ilegais, sejam elas relacionadas a drogas ou até mesmo prostituição. Olhe este gráfico. É muito comum economistas darem nomes para os comportamentos do PIB. Imagine que eu esteja observando um crescimento do PIB consecutivamente em 3 meses. Isso eu estou dizendo que a economia ela está em expansão. Por outro lado, se nós observarmos exatamente o contrário, o PIB ele vem se reduzindo consecutivamente ao longo de 3 meses. Isso me dá uma ideia de recessão. Vamos olhar para o caso brasileiro. Este gráfico mostra a evolução do PIB brasileiro. Note que em 2017, como mencionei, nós crescemos 1%. Por outro lado, em 2015 e em 2016, nós encolhemos, tivemos uma recessão de 3,5%, a maior recessão da história recente do Brasil. Um ponto extremamente importante é que nós não podemos comparar o valor bruto do PIB de um país com outro. Por quê?
eu tenho dimensões econômicas totalmente diferentes e que são impactadas por várias variáveis. Nesse caso, geralmente nós utilizamos o PIB per capita. O que significa o PIB per capita, tal como essa fórmula que está aparecendo para vocês? É exatamente o PIB corrente, o PIB de um determinado ano, dividido pela população residente em um país no meio do ano. O PIB per capita é a melhor medida para comparar o desempenho entre diferentes países. Além disso, o PIB per capita é uma boa medida para entender o padrão de vida das pessoas daquele país. É o melhor indicador? É claro que não. Há defeitos e vamos falar sobre isso em outros vídeos. No entanto, se a gente comparar que a economia brasileira ela cresceu 1% em 2017, o PIB per capita cresceu apenas 0,2% naquele mesmo ano. Isso significa que, em termos nominais, eu estou dizendo que a população ela teve uma renda, um PIB per capita de aproximadamente R$31 mil. A melhor maneira de comparar o desempenho entre as diferentes economias, entre os diferentes países, é justamente pelo PIB per capita real. Por que o PIB per capita real? Primeiro, porque ele elimina o efeito da inflação, o efeito causado pela taxa de câmbio e até mesmo o efeito causado pelo tamanho da população de cada país. O PIB é de importância econômica crítica. Os governos dependem fortemente deste indicador para a formulação de políticas públicas e até mesmo para determinar o volume de investimentos. No Brasil, por exemplo, educação recebe um montante percentual do nosso volume do próprio PIB. Apesar de tudo isso, a forma como nós medimos o PIB é de fato um trabalho hercúleo e muito difícil de ser feito. Hercúleo. Se lembra a Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. Dado que é um trabalho bastante difícil e, como disse, hercúleo de ser feito, é muito comum termos revisões dos números do PIB. Isso diz respeito ao volume de novas informações que estão disponíveis, novas informações que vão dando mais confiança a esse indicador e, eventualmente, vão dar novas caras para esse indicador, de forma que nós tenhamos revisões. Por isso é muito comum, eventualmente, você encontrar o próprio IBGE, responsável pelo cálculo do PIB brasileiro, apresentar as revisões das contas nacionais. Para fechar, pessoal, o PIB não é uma medida perfeita, ele é uma medida de produção, não é uma medida de bem-estar. Mais do que isso, se os ambientalistas que estiverem ouvindo e nos assistindo nesse vídeo vão falar, olha, mas o PIB não capta as externalidades negativas, enfim, tudo isso são críticas e que nós vamos discutir mais para frente. No entanto, por hora, é o melhor indicador que nós temos. Galerinha, valeu! Esse foi mais um vídeo do canal Economicamente. O que é mais interessante que eu quero que você olhe para este vídeo é principalmente sobre o cálculo do PIB. Lembre-se daquela formuleta que estava lá e olhe para esta fórmula principalmente quando você for ouvir de políticas públicas. Como que as políticas públicas afetam cada uma daquelas variáveis: consumo, investimento, gasto do governo e as exportações. Quando você entender isso, você entendeu como se forma o PIB e como você alavanca o crescimento de uma economia. Bom, é isso aí. A nossa querida Juliana está me cobrando aqui que vocês devem se inscrever neste canal. Então, se você gosta, está curtindo o material e o conteúdo que nós estamos apresentando para vocês, se inscreva nesse canal e nos siga nas redes sociais. Valeu!